já que a gente falou que tem eleição no ano que vem, vamos conversar com eles, inclusive com os parlamentares que estão lá nos representando a população, porque eles foram votados, né, inclusive para isso. A gente tem oposição e base governista agora para debater essa mega operação realizada no Rio de Janeiro. Da oposição, deputado federal do PL, vice-líder da oposição na Câmara, Sanderson, e pela base governista, o deputado federal pelo PSOL, Tarcísio Mota. Boa tarde para vocês, bem-vindos por aqui. Eu vou começar com o deputado federal Tarcísio Mota, porque hoje a gente teve uma reunião mais cedo ali do presidente Lula com os ministros, o próprio ministro Ricardo Lewandowski fazendo a cobrança, dizendo que não foi pedida a GLO, mas a gente teve essa GLO no início do mandato do presidente Lula, agora esse terceiro mandato, que no final das contas acabou não funcionando mais, não se teve o número aí que se imaginava. E o governador do Rio de Janeiro ontem, em entrevista coletiva, disse que pelo menos teve 3 negativas do governo federal de ajuda nessa situação do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente qual que é a sua opinião dessa mega operação que aconteceu, mas qual seria também o papel principal do governo federal que pode estar falhando, já que a gente tem fuzis na mão de bandidos, drogas nas mãos de bandidos e todos os delegados, enfim, policiais que a gente conversa, dizem que eles chegam através de fronteiras que deveriam ser melhor fiscalizadas pelo governo federal. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde também, Sanderson. Olha, eu acho que esse debate é um debate importante sobre que todas as esferas do governo têm que ter responsabilidades quando o tema é segurança pública e numa crise, num caos tão grande como esse que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. E não há dúvidas, não há ninguém que entenda um pouco de segurança que não saiba que a integração entre as várias esferas de governo e de forças de segurança pública é um dos elementos cruciais para que qualquer política de segurança pública dê certo. Quando nós temos uma força de segurança pública agindo numa direção e outra agindo em outra, ou não há integração entre isso, na verdade você tem esforços que são ineficazes, dinheiro público gasto erradamente. Então vamos aos fatos. A operação de hoje, para a operação de ontem, não foi feito nenhum pedido ao governo federal. O próprio governador admitiu isso. Ele decidiu fazer a operação a partir de ações que ele disse serem de inteligências e de planejamento do próprio governo estadual com relação a isso. E neste ponto, é preciso que a gente diga que a tentativa covarde do governador Cláudio Castro de ontem colocar no colo do governo federal o desastre desta operação, e que depois ele vai mudar de discurso sobre isso, é a lógica eleitoreira que está presidindo o tipo de operação que foi feita ontem. Porque é o PL que governa o Estado, o PL que tem a maior parte, tem a bancada na Assembleia Legislativa, é o partido do governador que tem os senadores, e aí ele tenta colocar a culpa no governo porque ele quer fazer o uso eleitoreiro, fazer política em cima do caixão de policiais e daqueles que morreram naquela operação ontem. As responsabilidades que o governo Lula tem que tomar, ele tem que assumir essas responsabilidades. A PEC da segurança pública, que está barrada e está parada aqui no Congresso, porque não anda, porque a direita e a oposição não deixam que ela ande, é, por exemplo, uma das propostas que o governo Lula coloca na mesa. O dinheiro que está no Fundo de Segurança Pública e que o governador Cláudio Castro não usou é a ajuda do governo federal para que ações de inteligência, para que ações no território aconteçam. Controle de munição, de armas, é decisivo. Mais uma vez, quem é que defende isso? Nós que defendemos isso há muito tempo, que é preciso ter controle de armas e munição para que elas não cheguem nas favelas cariocas. Agora, deputado Sanderson, está até ali recebendo documentos, estou vendo ali. Como é que o senhor se posiciona? Eu sei, o deputado Tarcísio até citou os parlamentares do PL. Eu vi uma notícia ontem ou hoje, aí o senhor me disse se é verdade ou não, que inclusive parlamentares e governadores ali da oposição estão se unindo para ajudar o Rio de Janeiro, para combater o crime organizado em todo o país, que a gente sabe que é um problema do país. Existe uma discussão sobre isso em Brasília que não tem andado. A gente acho que já discutiu por aqui, inclusive, a PEC da segurança, a PEC das favelas. O governador do Rio de Janeiro, hoje, numa entrevista, ele chegou a dizer que ele considera essa operação um sucesso.
Ontem eu conversei com algumas pessoas, procurador do Rio de Janeiro, ou que já atuaram de alguma forma no policiamento do Rio de Janeiro, e eles me disseram que só pode ser considerado um sucesso quando não se tem nenhum civil ou nenhum policial morto, que não foi o que aconteceu na operação de ontem. Queria entender como é que o senhor vê essa mega operação que aconteceu ontem, se realmente, na sua posição, ele agiu certo, já que já tinha tido 3 negativas do governo federal, qual que é a responsabilidade de cada um e o que vocês, como oposição, estão pensando em fazer a partir desse momento? Olá, Paula Valdez, sempre uma satisfação falar com vocês. Tarcísio Mota, nós estamos dentro de uma tragédia anunciada. E não dá para comemorar, porque esse tipo de situação, quando acontece, é a exata falência do Estado. O Estado brasileiro, que se propõe democrático, não pode chegar a esse ponto de dominação das facções criminosas. Tarcísio, você é um deputado de muito conceito aqui no Congresso, né? É da base do governo, mas você não é do PT, pensa diferente, de certo modo, é um deputado muito responsável. Eu, enquanto policial federal, antes de vir para a Câmara, tive a oportunidade de trabalhar em 2 operações pela PF do Rio de Janeiro, uma delas é o narcotráfico, e sei que o Rio de Janeiro é um problema não do Rio, é um problema do Brasil. Rio de Janeiro, não só a cidade, como a nossa sempre capital, Rio de Janeiro, foi capital do Brasil por mais de 200 anos, não pode estar jogada às traças como está. Hoje o povo do Rio foi largado à própria sorte pelo governo federal. Independente de questões ideológicas, Tarcísio, nós não podemos aceitar que o diretor-geral da PF, eu vi agora aqui, então não é narrativa de que o governo, dependente do governo do Rio ser do PL, não é momento para nós levarmos e tentarmos resolver essa questão da segurança pública com siglas partidárias, nem com ideologia. Vamos deixar de lado essa ideologia aí. Eu vi que o ministro da Justiça, Lewandowski, está tentando puxar para esse lado da disputa política, mas isso aí é um erro. Um erro de quem não conhece a matéria. Lewandowski é ministro da Segurança Pública, mas nunca pisou numa delegacia, né? Talvez por isso também que nós estamos nesse caos. Mas o diretor-geral da PF está aqui, a mensagem, diz o quê? Admitiu nesta quarta que a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez consulta à Polícia Federal sobre a participação na operação que cumpriu mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com quem trabalhei por mais de 10 anos, um homem técnico, porém, avaliou que a Polícia Federal não poderia entrar com seus agentes federais. Então, sim, o Estamento Público Federal foi chamado, sim, e não quis ir. Essas ações, essa tragédia que nós estamos passando hoje, porque não tem como comemorar quem é que vai comemorar? Ninguém. Isso só acontece porque o Estado brasileiro, no que diz respeito à segurança pública, é um caos. O governo Lula, no que diz respeito ao enfrentamento das facções, é um conjunto vazio. Essa PEC da segurança que nós estamos tocando, eu sou membro titular e um dos coordenadores, o presidente da comissão, o deputado Alísio Mendes, o relator, o deputado Mendonça Filho, nós estamos fazendo com que não está parada, não. Nós queremos apresentar o relatório até fim de novembro, mas um relatório muito diferente daquele que foi apresentado pelo governo Lula por Lewandowski, repito, não entende nada de segurança pública e está mal assessorado. Então, nós temos na segurança pública uma espécie de um dogma que diz assim, segurança pública, isso não é do Brasil, isso é no mundo inteiro. Nós apenas reproduzimos aqui. São os 3 Is: investimentos, integração e inteligência. Investimento em segurança pública é zero. Os postos eu conheço de dentro, os postos da PRF nas fronteiras estão fechados, vários estão fechando. A PF não tem dinheiro nem para passaporte. Há uma desmotivação muito grande dentro das forças policiais federais. Então, quando acontece isso, com centenas de fuzis,
que não são produzidos no Rio de Janeiro, nem no Brasil, as fronteiras nossas estão todas abertas. Então, temos que, para resolver, analisar mais amplamente, ver a raiz do problema. Não há investimentos, investimento zero investimento. Só o que há de investimento são os salários policiais. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, os PMs e as Polícias Civis estão vivendo de emendas parlamentares. O Tarcísio sabe disso. Integração. O texto original da proposta de emenda à Constituição, que o Lewandowski está insistindo em PEC de segurança, queria fazer justamente o contrário. Queria concentrar todo o poder no Ministério da Justiça, alijando a Secretaria de Segurança Pública. Isso é justamente o contrário do que a ciência policial indica, de desconcentrar e de descentralizar. E, por último, a inteligência. Não existe inteligência. Não há inteligência. Ou seja, não há equipamentos. A tecnologia não está sendo utilizada para enfrentamento da criminalidade. E quem é que poderia ajudar? Né? O governo federal, que tem um orçamento de 8 trilhões, não só o Rio, porque o Rio de Janeiro é refém das fronteiras abertas. Ajudar lá. A fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e Argentina, de Santa Catarina com a Argentina, Paraná com o Paraguai e Argentina, Mato Grosso, e aí vai. Então, o problema é muito maior. Se nós não resolvermos a raiz do problema, daqui 2, 3, 4, 5 anos, teremos outra tragédia como essa. Eu analisei aqui também, vi que tem culpa sim o STF, não dá para botar toda a culpa no Poder Executivo. A Suprema Corte Brasileira tem culpa sim, porque a DPF 635, na minha observação, contribuiu para que o Rio de Janeiro concentrasse toda a bandidagem. Foram presos ali faccionados do Pará, faccionados do Espírito Santo, da Bahia, que, sabendo que a polícia não podia entrar nesses locais, faziam o quê? Se homiziavam dentro das favelas, das comunidades do Rio de Janeiro. Então, o Congresso tem um papel muito grande, temos as nossas responsabilidades, Tarcísio, e precisamos achar uma saída para a segurança pública do Brasil melhorar. Dessa maneira, não tem como. Deputado Tarcísio, vou passar para o senhor agora também, claro, responder as questões que o deputado Sanderson trouxe por aqui, mas queria também escutar um pouquinho da sua análise de como é que o senhor acha que a gente chegou nesse lugar e como sair dele, lembrando que em 2010 se teve a tomada do Complexo do Alemão, se imaginando que dias melhores viriam. Isso não aconteceu, a gente está 15 anos aqui depois e pelos estudos tendo o crime organizado cada vez maior, mais forte, se expandindo fora das comunidades, cada vez mais armados, como a gente viu ontem, além de apreensões de fuzis, também com drones recebendo os policiais. Como combater esse crime organizado que virou quase que uma normalidade aqui também no país, deputado? Olha, eu acho importante, apenas para fazer um comentário da resposta do deputado Sanderson, os dados que nós temos aqui desse ano das operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foram centenas de operações no total, sendo 24 diretamente vinculadas à questão do tráfico de drogas, e a apreensão de fuzis por essas operações da Polícia Federal são maiores do que a do desastre de ontem, sem que um único policial tenha morrido, sem que você tenha o número de mortes que nós tivemos nessa tragédia. E que bom que a gente concorda, né, deputado Sanderson, que nós não temos nada a comemorar com essa operação. Ela é fruto, de fato, da falência de uma política de segurança pública que tem muitos responsáveis por ela estar assim. E aí a sua pergunta é efetiva sobre isso. O Rio de Janeiro vive de chacina em chacina, de operação militar em operação militar, de GLO em GLO, de intervenção em intervenção, e hoje nós estamos com um crime organizado mais poderoso do que estava há 5, há 10, há 15, há 20 anos. É sinal de que tem muita coisa errada na insistência desse tipo de operação. E aqui eu quero dizer uma coisa clara, e é evidente para quem está nos escutando. Por que existe domínio territorial de favelas e periferias no Rio de Janeiro? As razões são políticas, ideológicas, religiosas? Não, são econômicas. Se ganha muito dinheiro com o tráfico de armas, com o tráfico de drogas, com o controle da venda de hoje de imóveis nessas áreas, com a adulteração do combustível. O Comando Vermelho não se importa com as vidas que foram perdidas ontem. O Comando Vermelho vai se importar quando perder milhões, bilhões de reais
que é o que de fato acontece. O impacto financeiro sobre a vida do Comando Vermelho dessa operação de ontem é pífio, se comparado, por exemplo, à ação Carbono Neutro, que deu um desfalque, de fato, de muito dinheiro na operação econômica do PCC. É esse o elemento que a gente precisa, de fato, e tem a ver, sim, com inteligência, com controle de armas e munição, com combate à lavagem de dinheiro. E, neste ponto, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça precisam ampliar a sua capacidade de intervenção nessas áreas. Por isso, inclusive, nós, do PSOL, somos contra o esquema das emendas parlamentares para sobrar mais dinheiro para o tipo de investimento que acontece. Aqui nós temos todo... Por isso nós fomos contra o arcabouço fiscal, que continua a estrangular a vida do próprio governo. Esses elementos são, de fato, decisivos, Sanderson, que a gente precisa encontrar um caminho para isso. Um caminho em que a gente sabe que essa hoje foi a maior e mais letal operação da história do Rio de Janeiro. Essa frase vai ter uma duração de 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos, o próximo governador vai fazer a mesma frase e nós vamos ter, no lugar dos 200 mortos, porque nós vamos chegar hoje a 200 mortos, no lugar de 200 mortos, 400 mortos. Acontece que o Comando Vermelho vai recrutar 500 novos jovens, cada vez mais novos, em 2 semanas. E vai usar para isso uma fração muito pequena do seu lucro. E, enquanto isso, a gente continua tornando, inclusive, o mercado de armas, e o mercado de drogas, o mercado de controle de território, o mercado de segurança privada, tudo isso mais caro, e tem muita gente lucrando com isso. Nenhuma dessas pessoas está na favela. Nenhuma dessas pessoas foi, de fato, morta ontem. Eu quero fechar essa minha resposta com um segundo elemento. O governador Cláudio Castro tentou fazer uma operação dessa espetacular para tentar capturar o traficante Peixão que controla o complexo de Israel. Não foi possível, não conseguiu. A cidade parou naquele dia e não houve número de mortes porque a polícia, inclusive, não conseguiu entrar. Ele agora repete a questão, tentando capturar o DOCA, o chefão do tráfico ali. Não consegue de novo e paralisa a cidade, dando um prejuízo na vida das pessoas. E a eficiência disso em relação à vida das pessoas, hoje o carioca não acordou mais seguro. Ele não vai acordar mais seguro semana que vem por causa dessa operação. Ao contrário, hoje está todo mundo com medo, com mais medo do que estava ontem. É sinal de que a gente está errando. E é sinal de que a gente precisa mudar o rumo dessa prosa de segurança pública. E aí é perícia independente, é tipificar o crime de desaparecimento forçado, garantir uma integração que seja exatamente de fato, garantir orçamento para os recursos que precisam ser feitos de inteligência, garantir que o governador não deixe de usar o dinheiro do Fundo de Segurança Pública como o Cláudio Castro não usou. Essas coisas precisam andar para que a gente possa minimamente tornar a vida das famílias do Rio de Janeiro melhor do que tem hoje. Porque morreram policiais, bandidos e inocentes. As famílias todas estão chorando hoje. Está todo mundo com medo hoje. Ninguém está feliz com o que está acontecendo hoje. Agora, o dividendo eleitoral vai deixar alguns felizes. Isso a gente não pode deixar acontecer. Quero dizer que a gente precisa, nesse fato, repudiar, de fato, o uso eleitoreiro de um processo de segurança pública como a gente está vendo aqui. Vou passar agora para o deputado Sanderson, porque vão ser 2 respostas aí, passando o deputado Sanderson para cada um, né? Para a gente fazer o debate democrático aqui. Só vou pedir para o senhor, deputado, que a gente tem 2 minutinhos para encerrar. Na primeira vez o senhor falou bastante também. Para responder o deputado Tarcísio, e o senhor, como já teve dentro da Polícia Federal também, se tem alguma imagem de como que pode ser essa solução, como se entra, como se prende esses traficantes armados com fuzis, com drones, como se consegue entrar num lugar que eles dominam e a polícia não pode entrar, como dar segurança para a população, que hoje não pode sair com o celular, aliança na rua. Como é que o senhor vê essa solução? Por onde ela teria que começar, deputado? Um dos problemas crassos que nós temos na legislação brasileira é a questão da reincidência. O Brasil tem a maior reincidência do mundo. 75% dos presos que ingressam no centro prisional, quando soltos, retornam ao centro prisional. Aqui eu estava anotando, são 113 presos até agora e 120 mortos, contando aí os policiais, né, assassinados em serviço. Tenho quase certeza, com 25 anos de Polícia Federal, a minha vida pregressa profissional me autoriza a dizer isso. 80% dessa turma tem passagem pela polícia 2, 3, 4, 5 vezes, já foram presos. Então, se nós não atacarmos isso, o sujeito preso tem que ficar preso. Quem comete crimes violentos, tráfico de drogas, é muito violento, porque 70% dos homicídios, isso é estatística, não é narrativa, 70% dos homicídios que acontecem no Brasil têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. O sujeito que é
capturado com um fuzil 762, com 4 carregadores carregados de munição 762, ele espera o quê da polícia no enfrentamento? A polícia, inclusive, lá, eu vi os policiais, muitos de pistola. Como é que um policial vai subir, vai entrar numa incursão desse tamanho de pistola? Com 15 tiros e o criminoso lá com um fuzil com 300 cartuchos, com capacidade de destruir, derrubar um avião. Então, quem opta pelo confronto são os bandidos. O policial quer ir prender, porque é muito mais fácil. Olha, eu tenho certeza. O que os comandantes aí da PM, da Polícia Civil, secretário de Segurança Pública... Alô? Oi, tô te ouvindo. Pode concluir, tem um minutinho ainda. Tenho certeza. Tenho certeza que todos os policiais que participaram dessa ação necessária, difícil, mas necessária, vão se incomodar muito daqui para frente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com gente dizendo, mas eu faria diferente. Está cheio de analista que de fora diz, eu faria diferente. Agora, lá na hora de sentir da pólvora, a coisa é bem diferente. Esses faccionados não se importam de atirar no escuro. Peguem quem pegar, eles querem se livrar do Estado e fugir da atuação da justiça criminal. Então, tem uma questão que é importante assinalar também, Tarcísio, eu sei que tu é uma pessoa inteligente, professor, enfim, homem que lê muito, e eu acompanhei isso ainda lá na PF. Nós estamos completando 19 anos da modificação da lei antidrogas, a lei 11.343, que foi sancionada no governo Lula em 2006, quando houve a despenalização dos usuários de drogas. E nós alertávamos lá atrás, eu ainda na Polícia Federal, será que não vai explodir o tráfico de drogas? Liberando o consumo, porque hoje ninguém é preso por utilizar maconha ou cocaína, enfim, e realmente explodiu. Hoje o tráfico de drogas é um negócio bilionário, né? Sem o usuário não há traficante, diferente daquilo que o presidente Lula disse, que o traficante é vítima. Talvez ele se atrapalhou, porque ele é tão incapaz, na minha observação, que ele não consegue distinguir. É o contrário, né? Então, para nós resolvermos essa situação, que é uma situação trágica, todos os entes devem olhar no mesmo sentido. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e aí sim evitarmos, esse evento aconteceu em 2010 no Rio, agora em 25 no Rio, evitarmos que daqui, como eu disse, daqui 3, 4, 5 anos, mais um evento desse ocorra. Precisamos agora fazer a lição de casa, né? Valorizar os policiais, achar maneiras desses 113 que foram presos, que fiquem na cadeia lá com o devido processo legal, mas que não estejam nas ruas daqui 2, 3 anos, como muito provavelmente estarão nessa legislação brasileira que é muito permissiva, né? Vamos nós aqui no Congresso, então, com muita responsabilidade, sem ideologia, achar saídas para entregarmos segurança pública ao povo brasileiro, que hoje está à mercê da criminalidade. Deputados, obrigada pelo debate. É isso que a gente espera como jornalista e população, inclusive de vocês, né? Que a questão política e partidária fique de longe dessa discussão, que a população precisa de segurança. E a gente não tem segurança. São raros lugares nesse Brasil que a gente consegue caminhar tranquilamente, e tenho certeza que vocês sabem disso também. A gente precisa de segurança e a gente tem que cobrar de vocês, e vocês, no papel de vocês, cobrarem também dos seus colegas parlamentares, governos estaduais, federais, enfim, para garantir isso para a população. Obrigada aos dois pela discussão, pelo debate. Tomara que da próxima vez a gente já tenha assuntos melhores e um pouquinho de esperança nesse cenário tão violento que a gente tem no país. Obrigada, viu, a vocês dois. Até a próxima. Agora, 3h05 pelo horário de Brasília. Rápido intervalo. Mariene, ele chega aqui com a gente, viu? Lino, desculpa, segue aqui com a gente. Estava bem uma luzinha ali na frente do meu TP no nome dela. Porque no próximo bloco tem atualizações direto do Rio de Janeiro, né, Mariene?